Olá, boa tarde. Bom dia aqui ainda. Aqui são 10h50, aqui em Tampa. E aí no Brasil, aí no Rio, onde eu moro, horário de Brasília, são então quase meio-dia, né? 10 para meio-dia. Por que eu entrei agora? Porque eu prometi para vocês que sempre que desse eu ia dar uma entrada aqui ao vivo. Mas já tô vendo que meu bebê já vai chorar, olha lá. Só porque ele me ouviu entrar aqui. Mas por que eu resolvi fazer essa live rapidinho aqui? Além do momento que eu tenho aqui disponível em Tampa, eu queria falar desse tema porque recentemente eu tenho recebido alguns protestos, né? Alguns ataques de nossos queridos irmãos mais novos, né? Tipicamente de quem gosta de reclamar, né? De protestar, onde não foi muito chamado para fazer tal ato. Mas eu achei conveniente fazer essa live para fazer o quê? Uma caridade de esclarecer mesmo para a verdade. Por que nós temos que batizar crianças, bebês, o quanto antes? Vamos esclarecer isso, né? Deixa eu pegar meu bebê. Eu vou pegar ele, tá aqui atrás. Segura aí, um minutinho. Você quer participar? Você quer participar com a mamãe? Só ouvir a voz da mamãe. Você quer vir, né? Por que a gente tem que batizar bebê? Por quê? Por que a gente tem que dar uma herança tão maravilhosa já para os nossos filhos, né? Bom, então vamos lá. Vocês já devem ter se deparado com a seguinte pergunta. Por que nós temos que batizar bebês, crianças, se elas não têm capacidade de crer em Cristo, aceitar a Trindade, e eles é que têm que aceitar? Isso é um pouquinho confuso na mente de quem faz essa pergunta, então vamos esclarecer. Porque é o seguinte, primeiro de tudo, a gente não confirma uma fé somente por escrito. O que eu quero dizer? A palavra de Deus, ela não é o livro da Bíblia. A palavra de Deus é o próprio Cristo. A palavra se fez carne. A Bíblia em si, ela é maravilhosa porque nos ajuda, deve nos ajudar a compreender Cristo, a palavra encarnada. Mas ela em si não... Imagina, um analfabeto então não pode ter fé porque ele não consegue ler. Uma pessoa, uma criança não pode ter fé, né? À medida que vai crescendo, ela não pode ir desenvolvendo a fé dela porque ela ainda não aprendeu a ler. Ela só vai poder começar a crer em Deus, a amar a Deus quando ela fizer 7, 8 anos. Não, isso a gente vai trabalhando desde o ventre, né? É isso que a gente fala até na maternidade católica, desde o ventre. Então, o que eu quero falar aqui para vocês? Primeiro de tudo, a palavra de Deus não é a Bíblia. A palavra de Deus é o próprio Cristo encarnado. E essa palavra se encontra nos sacrários da igreja. A palavra de Deus é Cristo encarnado, que veio encarnado no seio da Virgem Maria e permanece conosco até o final do mundo. Que é o quê? A Eucaristia, que está dentro da igreja que ele mesmo fundou, que é então a Igreja Católica Apostólica Romana. Ah, Luísa, mas ele não deu esse nome para a igreja. E daí? Você tem um bebê no seu ventre, você já tinha dado o nome do seu filho antes dele nascer? Algumas não, outras dão só na hora. Eu tenho uma sobrinha que recebeu no dia do nascimento o nome dela. Mas nascimento para nós, aos nossos olhos, né? Ela já existia no ventre da mãe. Gente, tô achando que vai desligar de novo, pelo amor de Deus. Então, a igreja, ela já estava ali, o corpo dela vivo, desde que Cristo escolheu os 12 apóstolos. Mas o nome não faz dela nascer só quando vem o nome, entende? Então, isso daí já está esclarecido.
Aí vamos para o ponto seguinte. É possível compreendermos o que está escrito sem o dono desta escrita? Que é o que eu quero dizer. Você tem um grupo de WhatsApp da sua família. Vamos pensar nisso aí, por favor. Pensa comigo. Você tem um grupo de WhatsApp da sua família. Nesse grupo de WhatsApp, muitas vezes sai confusão. Por quê? Porque a pessoa que escreve é mal interpretada pelo outro. Por exemplo, sei lá, se você escreve lá, que legal, hein? No grupo, a pessoa que do outro lado pode achar que você tá zoando ela. Poxa, tá me zoando, que legal, hein? Enquanto você às vezes quis dizer o que, poxa, que legal, hein? Ou seja, a interpretação de texto não deve caber a quem não é dono daquele texto, mas a quem é o dono do próprio texto, que produziu o texto, que deve saber interpretar, correto? Então, quem que produziu de fato esse próprio texto? A Bíblia é a palavra de Deus. Então, Deus que produziu, Ele que fez com que as pessoas inspiradas por Ele escrevessem, sim. Mas os textos escolhidos como inspiração divina, quem pôde ter esse discernimento foi uma igreja, a igreja de Deus vivo, a igreja de Cristo, a igreja católica. Então, essa igreja que tem que ter a premissa de conseguir interpretar aquele texto, gente. Não é qualquer pessoa, não é um Martinho Lutero que vem, entendeu? 1500 anos depois e diz, olha, eu interpreto melhor do que toda a tradição que teve da igreja, a tradição oral da igreja, e eu é que sei interpretar. Então, a partir do momento que você crê neste ser humano, você está deixando de crer que a palavra de Deus, de fato, é de Deus. Você tá a partir desse momento, acreditando na premissa dele. E não do que Jesus ensinou através dos apóstolos, a tradição oral, né? E durante muitos séculos, os primeiros séculos, não tinha de fato nem a Bíblia escolhida, né? Não tinha ali a separação bíblica. Quem faz isso também é a Igreja Católica. Então, quando algum amigo, algum irmão mais novo, porque não deixa de ser mais novo, porque só veio 1500 anos depois, protestante, vier protestar, reclamar sobre isso, tá na Bíblia, você fala, olha, a palavra de Deus é o próprio Cristo encarnado. Então, de fato, eu tenho que ver como que Cristo de fato agia e ensinou isso. Isso eu posso crer através da tradição oral da igreja. E sim, a Bíblia a Bíblia escrita vem como um estudo que dá esse suporte ao ensinamento da própria igreja, tá? Então, não é me comprova na Bíblia. Agora, temos como comprovar também, tá? Se você for ver, o que acontece? Lá em Romanos 5, né? Romanos 5, ou seja, já Novo Testamento, o que a gente vê? São Paulo explicando que todos pecaram. Todos pecaram. Por um homem, Adão, o pecado entrou no mundo. Ou seja, todos pecaram. O que significa isso? Ele não está excluindo, ele não diz as crianças nunca pecaram. Não, ele diz todos pecaram. Ele está confirmando o que é a fé da igreja, a tradição de sempre, o que nós acreditamos. O pecado entrou no mundo, ou seja, o pecado original é a nossa herança. O pecado que deu origem lá com Adão é a nossa herança e não mais a graça santificante. Os nossos pais, eles perderam a graça santificante. Porque eles escolheram o mal, eles escolheram pecar, se afastar desta graça. E aí eu te pergunto, como nós podemos passar alguma herança para os nossos filhos que nós não temos? Não tem como é que você vai passar algo que você não tem para o seu filho? Vamos no plano material que é mais fácil de visualizar. Se você não tem um apartamento no seu nome, como que você vai passar esse apartamento para o seu filho? Você não vai, você não tem essa herança para dar. Os nossos primeiros pais perderam a graça santificante. Então eles não têm como
para nós esta graça santificante, ou seja, que nos santifica, que nos aproxima de fato da santidade de estar perto de Deus. Perderam. Ou seja, isso foi resgatado através da vinda do próprio Cristo, que é santo. Como que ele vai nos resgatar? Nos trazer de volta essa herança? Como que ele vai nos tornar agora, então, filhos de Deus? Através, começando do batismo. Ah, mas como assim? Jesus foi batizado só com 30 anos. Veja, as pessoas que falam isso, Jesus foi batizado com 30 anos e é por conta disso, e criança não tem pecado, está se contradizendo. Porque se Jesus foi batizado... Filho, cuidado. Se Jesus foi batizado com 30 anos, ele foi batizado porque ele tinha que acreditar na Santíssima Trindade? Ele foi batizado porque ele tinha pecado? Não, ele não foi batizado porque ele tinha que acreditar nele mesmo, né, na unidade da Santíssima Trindade. Ele não foi batizado porque ele tinha que ter a remissão dos pecados dele, não, porque ele nunca pecou. Então ele não foi batizado com o mesmo propósito que nós. Ele foi batizado como um mestre para nos ensinar e nos salvar. E ele só faz todos os ensinamentos dele na vida pública dele, que é começando pelo batismo. Então, quando Jesus é batizado, o que ele faz ali? Ele purifica as águas para, transformando a água, nos dar uma nova vida. A partir do batismo, nós então deixamos de ter a herança dos nossos primeiros pais que pecaram e passamos a ter a herança da vida eterna, que é Cristo que nos santifica. Ele é a nossa graça santificante agora, através dos sacramentos. É Ele que nos dá a nova vida. E por conta disso, nós também podemos ver que no Evangelho e também no Novo Testamento, primeiro, no Evangelho Jesus diz, deixai vir as minhas criancinhas, não a impeçais. A gente então está vendo o quê? Jesus chamando as crianças desde cedo. Ele não está falando, tragam as crianças quando elas souberem quem eu sou. Tragam as crianças. Não, ele fala, tragam as crianças, não a impeçais. E também, quando a gente vê os apóstolos batizando, eles batizavam famílias inteiras. Eles não pegavam e falavam, vamos batizar só quem consegue responder. Eles batizavam famílias inteiras, porque quando Deus dá a graça, ela é de graça. Ela não depende de nós. Então ele dá a graça e ele fala, ele chama e quando ele manda batizai a toda criatura, ele não está dizendo batizai somente os mais velhos. Ele diz batizai a toda criatura e aquele que for batizado e crer será salvo. O que está nessa frase aí? 2 sacramentos. Batizai a toda criatura, batismo. Aquele que for batizado será salvo, batismo salva. É um meio de salvação. E crer já é um segundo momento também que a gente pode chamar de crisma, que é a confirmação. Então o que acontece? No batismo, nós, enquanto pais, podemos passar de graça essa graça de herança do reino dos céus. Ou seja, agora você tem capacidade, meu filho, de receber, vamos voltar para o plano material, o meu apartamento, tá bom? Você vai poder ter o apartamento agora. Se ele crescer e na hora dele receber esse apartamento, ele não souber cuidar, ele pode vir a ficar em ruínas. Se ele não conseguir cuidar daqueles bens que eu estou passando para ele, ele pode vir a passar fome. Né? Então, a crisma, ela é uma confirmação do reino. Olha, eu quero ser um soldado de Cristo, eu vou dar a minha vida por Cristo, eu creio em Cristo. Então, é um momento da própria pessoa crer, confirmar aquilo, é um outro. O batismo, ele é uma ação gratuita de Deus para nós, de uma forma simples mesmo. Então, o batismo, ele é necessário. E quantas coisas você enquanto mãe, eu enquanto mãe, nós resolvemos para os nossos filhos sem consultá-los. Eu não fico perguntando para o meu filho o que ele quer comer. Eu estou dando o que eu acho necessário, o que eu acho bom.
porque eu tenho capacidade de escolha. E eu quero o melhor para ele se desenvolver e crescer bem. Quanto mais eu querer que ele cresça no caminho de Deus, no caminho da salvação, que ele ganhe gratuitamente este dom. Então, esse lance de que Jesus foi batizado com 30 anos, aí você fala assim, para raciocinar. 30 anos, Jesus tinha pecado? Aí a pessoa fala, não. Jesus tinha que crer nele mesmo? Na Santíssima Trindade? Ela fala, não. Então o batismo dele não é igual ao meu. O batismo dele é um batismo de mestre, que purifica a água, que me dá de graça o reino, me traz a graça santificante de novo. Não é esse não é esse o momento em que o meu filho vai ter que ter esta consciência. Eu tenho por ele, eu é que respondo no batismo enquanto mãe, eu creio. E eu dou para o meu filho esta fé. Porque eu sou a responsável por ensinar os meus filhos o caminho de Deus. E Deus vai te cobrar isso. Deus me cobra isso. Todos os dias eu tenho que lembrar, Deus vai me cobrar isso. Aliás, ontem o evangelho na missa fala sobre isso. Aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Se Deus está te dando a consciência, se Deus te deu a capacidade de nascer numa família católica, que você cresça nessa consciência dentro de uma família católica e passe pro seu filho. Gente, essa live tá ótima com ele falando, não sei se vocês estão me ouvindo. Então, vamos começar a colocar os pingos nos is e conseguir defender a nossa fé, porque senão a gente é confundido e o demônio, ele faz muito isso. Ele pega uma verdade e transforma em meia verdade, ou seja, numa mentira. É verdade que Jesus foi batizado com 30 anos? É verdade que Jesus disse que todo aquele que for batizado e crer será salvo? É verdade. Porém, calma, essa interpretação não te cabe, não cabe a ninguém, cabe à Santa Madre Igreja que nos ensina isso, porque ela é a dona da Bíblia, sim. Ela que é a dona da Bíblia, porque ela que fez a Bíblia, juntou a Bíblia todinha. Então vamos lembrar de novo do WhatsApp. Se você tem um grupo de WhatsApp, quantas confusões saem porque outros querem interpretar o que você diz. Não cabe aos outros a interpretação correta, cabe a quem escreveu. Entendeu? Então, sim, quem é a dona dessa interpretação é só a Santa Madre Igreja e não cada louco com a sua loucura. Não, nós seguimos aquilo que o dono diz que ele quis dizer. Aquilo que o dono diz está explicando para nós. A interpretação vem de quem escreve e não de quem lê, tá bom? É assim que é o correto. Mas era isso que estava me agoniando, porque eu não tenho condição de ficar respondendo 300 milhões de protestantes que estão surgindo na minha página, reclamando lá. Eu falei, vou fazer uma live por caridade. E eu falo assim, eu amo todos os meus, eu tenho amigos até, inclusive, conhecidos, né? Que são de outra igreja, infelizmente, porque a verdade tem que ser dita, infelizmente. Mas a gente precisa, por caridade, falar a verdade, né? Esse é o espírito católico. Falar a verdade não deve ser algo que a gente tenha que ter vergonha. Pelo contrário, a gente deve ficar feliz, porque a gente está trazendo a luz ao mundo. Cristo é isso, a luz do mundo. E Ele pede que nós possamos agir assim, diante dos nossos. Porque se você sabe dessa verdade, Jesus fala, não coloca a luz debaixo da mesa, escondidinha, não. Bota ela para fora, leve para os outros. E assim a gente ilumina a consciência, a gente ilumina a inteligência, porque a verdade ilumina, tá? Então vamos sim rezar sim pelo restabelecimento da união dos católicos, dos protestantes, mas não porque nós queremos, mas é porque Cristo quer. Imagina um pai ver os seus filhos brigando. Você que tem filho aí, eu sei que eu tenho uma aula sobre briga entre irmãos numa maternidade católica, e eu amei fazer essa aula. E é uma verdade, os pais odeiam ver os filhos brigando, porque não é o natural que o amor queira a divisão. O amor, ele quer a união, mas a união, ela não pode vir em primeiro lugar, sacrificando, se for para sacrificar a verdade. A verdade, ela tem que ser a premissa para trazer a união, né? Não podemos viver na mentira, porque senão nós vamos viver longe do amor verdadeiro. Deus, ele é amor, e ele, por ser amor,
Ele quer nos trazer para a verdade, tá bom? Então, sejam caridosos, envie essa live para outras pessoas, católicos mesmo, que tenham dúvida do porquê que a gente batiza criança. Foi bem rápido, ele já tá aqui se movimentando, ele quer mamar, então vou ter que desligar. Mas foi rapidinho pra gente poder conversar sobre isso e abrir um pouco essa ideia, assim, não, a interpretação não sou eu quem dou, não é Martinho Lutero que pode dizer depois de 1500 anos que só a escritura vale. Então a igreja foi fadada, as pessoas não tiveram fé enquanto não teve a Bíblia impressa, não tiveram acesso, e o senhorzinho pobrinho que não tem condições de acessar uma internet, de comprar uma Bíblia, ele está fadado a não poder ter fé? Não. E a pessoa que vai lá para ouvir a palavra de Deus num culto evangélico, que acha que está ouvindo a palavra de Deus porque o pastor está falando para ela, ela está ouvindo a interpretação dele, de qualquer forma. E mesmo ainda assim, mais uma coisa, tá? Só mais uma coisa para vocês raciocinarem junto comigo. Quando começou essa divisão de que só a escritura vale, as igrejas protestantes não se entenderam mais. Porque cada uma pensa de um jeito. Então toda a raiva, entre aspas, deles é em relação à igreja de Cristo, a igreja católica. Porque eles mesmos não se entendem, mas eles se acham como se fossem os certos. Só que eles mesmos não têm uma doutrina, ou seja, uma só fé. Ou seja, é relativo. O relativismo começou aí, infelizmente, com essa revolta de que não existe uma igreja só. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Se Deus quiser, quinta-feira que vem, se eu puder entrar rapidinho aqui, eu entro de novo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.